A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou Lúcia Mandice, eu moro no interior de Pernambuco. Eu venho a esse grupo nesse momento agradecer esse convite maravilhoso feito pela irmã Reni Rezende, que está à frente do grupo Quarto de Guerras, por essa grande oportunidade de estar aqui ministrando mais uma vez nesse 4º aniversário do grupo, de poder deixar uma palavra ao seu coração, de poder contribuir com a palavra do Senhor nesse dia. Eu quero dizer que estou bastante honrada com esse convite a esse grupo tão maravilhoso. Eu sou grata ao Senhor por fazer parte desse grupo, esse grupo que tantas vezes tem me acolhido, esse grupo que é testemunha de grandes milagres, esse grupo que ajuda pessoas a sair das mais diversas situações, um grupo que é abençoado por Deus. E a palavra que eu quero deixar hoje está no livro de Gênesis e vai do capítulo 37 ao capítulo 55. Eu fiz um breve resumo sobre a vida de José, mas antes disso eu quero deixar um versículo. O versículo está no Salmo 139, o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Queridos, esse versículo é um versículo-chave para que nós possamos compreender a trajetória de José para as nossas vidas. Tudo o que aconteceu a José tem uma ligação muito tremenda com esse versículo desse salmo. Então eu vou ler agora o resumo que fiz sobre a trajetória de vida de José. José é um exemplo de fé e de caráter. José era o filho amado de Jacó e Raquel. Por causa da estima do pai e dos sonhos que ele tinha, ele era invejado por seus irmãos. José sofreu muito, mas Deus sempre cuidou dele. E no fim, ele se tornou o salvador de sua família e de muitas outras pessoas. José era um jovem sonhador, mas esses sonhos eram dados por Deus e fariam parte de um grande livramento para o seu povo, o povo de Israel. Então, movidos por ódio, os irmãos de José jogaram-no num poço e depois o venderam como escravo. Além disso, eles enganaram o velho pai, Jacó, levando-o a acreditar que seu filho fora morto por um animal feroz. Mas Deus estava no controle da história e José acreditava que estava em boas mãos. Apesar de toda a aflição de ter sido injustiçado, condenado e preso no Egito, José continuou sendo fiel e bem-sucedido em tudo o que fazia porque confiava no Senhor. Esquecido na prisão pelos homens durante anos nessa condição, ele teve a oportunidade de decifrar o sonho do faraó e sua vida se transformou. Depois de tantas provações, José se tornou governador do Egito. Ele se tornou a segunda autoridade mais alta em todo o Egito. Deus permitiu que ele se tornasse o salvador não somente da sua família, mas também dos egípcios e de pessoas de todos os outros países. A história de José nos mostra que a soberania de Deus excede os problemas e percalços da vida. A bondade e misericórdia de Deus supera todo o sofrimento humano, intencionando sempre o bem e a salvação do seu povo. Na vida de José,
e também na vida de todos os que creem, Deus está no controle de todas as coisas. E voltando ao livro de Salmos, capítulo 139, verso 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sabe, apesar de ser um sonhador, apesar de José ser um rapaz que sonhava de acordo com o que Deus colocava em seu caminho, José tinha planos para a sua vida. Ele tinha seus próprios sonhos, sonhos que nós desconhecemos, mas ele planejava a sua vida de alguma forma, assim como nós planejamos todos os dias. Sabe, o significado de planos, segundo o dicionário, diz assim: metas, estratégias para alcançar algo, com início, com meio e com fim. Então, se você faz planos, é porque você quer viver aqueles planos, não é verdade? É porque você quer se preparar para viver aquilo. Então, é por isso que nós fazemos planos. Nós planejamos uma carreira, nós planejamos alcançar objetivos, a tão sonhada casa própria. Nós planejamos até o dia de amanhã, planejamos o que vamos comer no almoço, planejamos o dia que vamos no médico, que vamos no dentista. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Queridos, não é errado fazer planos, não é errado planejar a vida. O que é errado é acreditar que aqueles planos que a gente faz também são os planos de Deus para nós. Eu sei que muitas vezes com os nossos planos nós nos frustramos, porque muitas vezes eles não são da vontade de Deus. Queridos, muitas vezes nós temos planos que não estão alinhados com a vontade de Deus, e esses planos, eles estão tão encurtidos em nós que nós acreditamos que aquilo vai acontecer tão piamente que praticamente se nós pudéssemos forçar Deus a fazer do jeito que nós queremos, nós o faríamos. Muitas vezes nós ajoelhamos de joelho e pedimos aquilo com tanta veemência, com tanta vontade que, se dependesse de nós, tudo que a gente planejasse seria para Deus fazer. E não é assim que acontece. Muitas vezes, Deus frustra os nossos sonhos. Ele frustra as nossas vontades porque acabamos idolatrando os nossos sonhos. Porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. As coisas aconteçam da forma bonita, idealizada que nós planejamos. Mas não é aquilo que Deus quer para nós. Por isso a escolha desse verso tão maravilhoso do livro de Salmos, que fala dos planos de Deus para nós, que fala da forma como Ele cuidou desde o início, desde que nos viu ainda sendo formados. Deus tem um plano para nós e esse plano é perfeito. É um plano que Ele traçou
E todas as vezes que nós arquitetamos os nossos planos, os nossos projetos, nós podemos estar nos afastando daquilo que Deus quer para nós. Nós estamos querendo frustrar os planos de Deus para nós. E hoje eu venho te dizer que é melhor que nossos planos sejam frustrados e não os planos de Deus. E você precisa compreender que quando Deus está frustrando os seus sonhos, os seus planos, Deus está fazendo do formato dele, talvez não seja o seu. Você tem que se render à dependência de Deus. Então não mate a promessa de Deus, sabe? José tinha sonhos, ele sabia dos projetos de Deus. E muitas vezes eu acredito que ele ficou com medo e ficou sem compreender o que aconteceu. O poço, a venda, a escravidão, a traição dos seus irmãos. Poxa, quantas frustrações José passou. Mas eu quero te dizer que você não deve matar a promessa de Deus. Não permita que raízes de amargura te adoeçam. Não permita que as raízes de amargura te adoeçam quando os seus planos forem frustrados. Ei, os planos de José podem ter sido frustrados. Nós não temos conhecimento de quais eram os planos dele. De repente ele se vê em uma terra estranha, vendido como escravo, preso, mas ele continuou com a sua integridade, ele continuou acreditando nos planos de Deus, mesmo estando frustrado. E eu tenho um grande conselho para você. Esteja sempre duvidando do seu coração, mas nunca duvide do coração de Deus. Quando eu falei para você que o coração do homem faz planos, sabe, é lícito fazer planos, mas você precisa depender e confiar na resposta final de Deus. Então não duvide de Deus, não duvide do caráter de Deus, duvide do seu coração. Então escolha obedecer e render-se aos planos de Deus que são melhores do que os nossos. José rejeitou as investidas da mulher do seu patrão e fugiu, porque ele foi fiel a Deus. Ele não deixou o seu coração lhe enganar. Eu não sei se o Senhor tem capacitado você em alguma coisa, se Ele tem feito você gerar alguma coisa de acordo com o que Ele colocou em suas mãos. Sabe, José fez tudo o que ele sabia. Ele foi usado por Deus. Então eu quero dizer para você, se permita ser usado por Deus. Se permita estar nos planos de Deus, ainda que você morra para todos os seus projetos, para tudo aquilo que você sonhou. Ei, José não fez nada do que ele mesmo planejou para ele, mas ele esteve sempre sobre a vontade de Deus e Deus fez dele um vencedor. Sabe, muitas vezes Deus chega e muda os nossos planos e tudo estava ali tão certinho, tudo estava sendo cumprido passo a passo e a gente tinha a palavra do Senhor e a gente acreditava, estava na expectativa daquele sonho e a gente se preparou a vida inteira para receber aquilo e de repente Deus vem e muda tudo e nós ficamos confusos. Nós ficamos perturbados porque surgem coisas que nos afastam da promessa. Ei, eu quero te dizer que você não tenha medo quando Deus mudar os seus planos, quando Deus sustentar os seus sonhos.
e Ele vai estar te conduzindo para o plano perfeito dele. Não tenha medo, porque se você deixar o medo entrar, porque se você mudar tudo aquilo que Deus planejou para você, aí você vai estar se perdendo. Você não vai alcançar os planos que Deus tem para você. No final, a sua vida vai ser frustrada e longe dos caminhos que o Senhor traçou. Sabe, quando Deus tirou José da sua parentela, do meio dos seus, e permitiu que tudo aquilo acontecesse a ele numa terra distante, Deus tinha planos para todas aquelas pessoas. Deus não queria que aquelas pessoas padecessem de fome, e Deus já pensou adiante. Deus viu tudo o que tinha escrito para José, assim como Deus viu tudo que tem escrito para nós. Saiba que quando Deus fecha as nossas portas, é porque Ele quer abrir portas lá na frente que vão modificar não só a nossa vida, mas a vida de todas as pessoas que nós amamos. Por isso eu quero dizer para você hoje que, se de repente não está acontecendo as coisas do jeito que você planejou, mais uma vez eu quero dizer que os planos de Deus estão alinhados com a vontade dEle. Ele quer cumprir as suas promessas e você muitas vezes tem se afastado disso. E agora eu me lembro de Jonas, quando ele resolve fazer tudo à sua própria maneira e seguir os seus planos. E o que acontece a Jonas? Acontece uma grande tempestade a tal ponto de chacoalhar o barco. E os marinheiros estavam desesperados, tudo porque havia ali alguém fugindo do plano perfeito de Deus. Jonas estava ali fugindo de Deus. Havia uma grande tempestade. Os marinheiros falaram para Jonas pular fora do barco, senão eles todos iam morrer, porque o barco ia afundar. E quando Jonas sai do barco, tudo fica perfeito. Sabe, talvez você esteja vivendo essa tempestade e Deus está colocando pessoas para viver essa tempestade junto com você, porque você está fugindo dos planos de Deus. Eu quero dizer para você que você não deve tentar forçar portas que não são para serem abertas nesse tempo. As verdadeiras portas Deus abrirá no momento oportuno, no momento em que você estiver pronto, que você tiver passado pelo processo e que você poderá usufruir de tudo que está do outro lado da porta. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o Teu nome por todas as vezes que Tu nos frustraste, Senhor. Por todas as vezes, Senhor Deus, que os nossos planos não aconteceram do jeito que nós queríamos. Por todas as vezes, Senhor Deus, que nós nos sentimos derrotados, achando que estávamos perdidos, Senhor Deus, mas eram os momentos em que Tu estavas nos encontrando, assim como Tu encontrastes a Jonas, Senhor Deus, na barriga daquele peixe, Senhor. Pai, todas as vezes que nós fizemos escolhas erradas, Senhor Deus, que nós nos afastamos de Ti, Senhor Deus, Tu não permitisse, Senhor, que nós nos afastássemos de Ti. Tu estavas conosco, ainda que frustrando os nossos planos, Senhor Deus. Tu estavas cumprindo a Tua vontade em nossas vidas. Pai, faz com que nós venhamos sonhar os sonhos que Tu tens para nós, Senhor. Faz com que nós venhamos sempre acreditar
na tua bondade, na tua misericórdia para conosco, assim como tu fizestes a José, que nós venhamos, Senhor Deus, a viver os teus sonhos para nós, para a nossa família, para as pessoas que nós amamos, Senhor Deus. Nos prepara, Senhor Deus, para as portas que vão se abrir na nossa vida, Senhor Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Cumpre, Senhor Deus, tudo aquilo que foi planejado, Senhor Deus, muito antes do nosso nascimento, muito antes de nós sermos formados, Senhor Deus, quando tu nos contemplava, quando tu vistes a substância ainda informe, Senhor. Pai, obrigada por teu cuidado, por teu amor, por tudo que tu fizeste, Senhor Deus, até o dia de hoje, por todas as vezes, Senhor Deus, que tu nos trouxeste de volta para ti, por todas as vezes que tu permitiste, Senhor Deus, que nós fôssemos por outros caminhos, caminhos que talvez não foram os nossos, os caminhos que nós planejamos para nós, Senhor Deus. Que nós saibamos, Senhor Deus, reconhecer o teu cuidado e o teu amor para conosco. Obrigada, Senhor, por todas as vezes que nós não conseguimos realizar as coisas que nós planejamos, Senhor Deus, porque elas não eram da tua vontade, porque elas não eram para nós, Senhor. Obrigada porque assim, Senhor Deus, nós reconhecemos que a tua vontade vai se cumprir na nossa vida e que nós vamos viver os teus sonhos para nós. Obrigada por tudo, obrigada por cada mulher desse quarto de guerra. Obrigada, Senhor Deus, porque tu tem levantado, Senhor Deus, mulheres de oração, mulheres que te buscam, mulheres que querem estar de acordo com os teus planos e com a tua vontade, Senhor. Abençoa cada uma delas, Senhor Deus. Fortalece cada dia, Senhor Deus. Dá força, Senhor Deus, para que está sempre lutando em oração com os seus joelhos, com as suas petições, com seus clamores, Senhor, para que elas sempre possam vencer cada uma dessas guerras, cada um desses conflitos, dessas batalhas diárias, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as tuas filhas, para que elas possam viver sempre os teus sonhos. Assim ora em nome do Senhor Jesus. Amém.